Abra sua Bíblia. Aleluia. Filipenses, capítulo número 2. Se você conseguir abrir ela. Aleluia. Se você não conseguir, só me ouça. Só não perca a comunhão. Só não perca o foco. Filipenses 3, versículo de número 12. O título diz assim: prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. Lucas, capítulo de número 5. Quando você achar essa passagem, você pode sentar, dando uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus. Fique com a passagem aí. Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. Prosseguindo para o alvo. Irmãos, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração há uns dias atrás, para ser mais preciso, segunda-feira passada, sem ser essa, a outra retrasada, né? Passou agora, foi segunda-feira retrasada. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Quando eu li isso aqui, Lucas 5, e diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. O Senhor me deu uma mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Será que é possível uma pessoa que já viveu muitos anos, 50, 60 anos, e uma vida sedentária, e após, na sua velhice, ela conseguir mudar o seu ritmo de vida, ela começar a correr e se preparar e ser um grande maratonista? Será que é possível uma pessoa que sempre teve uma vida pacata aos seus 50, 60, 70 anos, nunca aconteceu nada diferente dela, e quando ela chega aos seus 80, ela sente o desejo e quer fazer algo que ela sempre sonhou, mas nunca teve coragem, que é saltar de paraquedas de um avião com 83 anos de idade? Será que é possível uma pessoa que nunca casou,
com seus 40, 50, 60 anos, decidisse começar a sua vida ali após uma década, após 5 décadas, que a pessoa olha e acha que não tem mais jeito. Sabe, irmãos, eu vejo que a vida, ela se mostra para todos. A oportunidade, ela bate na porta de todo mundo, mas depende daquilo que as pessoas estão esperando e daquilo que a visão da pessoa alcança. Tem muitas pessoas que fracassaram na vida, tem muitas pessoas que não deram certo, que, para falar a verdade, tem pessoas que hoje têm seus 30, têm seus 40 e 50 anos, que ainda tem a sua mentalidade achando que não tem nada de novo para ela ou para ele, que nasceu para sofrer, que nasceu para chorando pelos cantos. Tem pessoas que viveram uma vida inteira, nunca experimentaram o sabor de uma vitória, nunca experimentaram algo que pudesse transformar a sua vida. E quando o Senhor me deu essa passagem, eu estava ali questionando ao Senhor daquilo a qual eu deveria trazer à igreja. E nessa semana eu peguei um pequeno livro e li as primeiras palavras, as primeiras estrofes daquele livro, falando sobre tempos difíceis, falando sobre milagres extraordinários que acontecem na vida de pessoas que eram fracassadas. E nesse livro citava uma mulher chamada Romana Costa Banuelos, que era, eu quero só falar um pouquinho da história dela para vocês entenderem. Ela casou-se no México com 16 anos de idade, e quando ela chegou com seus 18 anos de idade, ela já tinha 2 filhos, e Carlos e Martins. Seu marido deixou ela em 1943. Então ela foi para os Estados Unidos. E segundo a história, ela chegou nos Estados Unidos com $7. Ela chegou naquele país, ela não conhecia ninguém. Segundo a história, a biografia dela, ela não falava inglês. Então ela vinha de uma vida de fracasso já na sua juventude. Então ela chega apenas com $7 ali naquele país, na Califórnia, e ela começa ali a trabalhar em casas de família. Aí ela conhece agora o seu esposo, aos 21 anos de idade. Ela se casou com um homem chamado Alessandro, Alejandro, e ela começou ali, devido ao casamento, e ela trabalhando, ela economizou $500. $500. E ali ela decidiu investir aquele dinheiro numa fábrica de tortilhas no centro de Los Angeles. Isso aconteceu na década de 1960. E o negócio começou a prosperar. A mulher começou a crescer na vida. E ali, segundo a história dela, em 1963, depois que ela tinha aberto um negócio, ela procurou várias maneiras de ajudar ali os mexicanos em dificuldade, né, em seu bairro. E alguns dos empresários fundaram o Banco Nacional Pan-Americano, no leste dos Los Angeles. E os homens começaram ali a trabalhar, abordaram o seu marido, fizeram uma proposta, e ele entrou naquela proposta, ele financiou uma parte e começou a trabalhar naquele banco. Apesar disso, aconteceu muitos problemas, mas o banco começou a crescer. E aí, em 1971, ela se tornou a 34ª tesoureira dos Estados Unidos e tornou-se a mexicana americana que alcançou a posição mais alta do governo dos Estados Unidos. Ela renunciou em 1974 para passar mais tempo com seus negócios, sua família e suas atividades filantrópicas. Em entrevista em 1979 para a revista Nuestro, ela declarou que foi a
uma bela experiência. E ali ela começou a trabalhar com a sua fabriquinha. A fabriquinha começou a distribuir ali 22 produtos alimentícios. E a sua fabriquinha começou a ter 400 funcionários. E o seu faturamento era de 12 milhões de dólares por ano. O que faz uma pessoa chegar a um sucesso na sua vida? A ter um casamento abençoado, a ter uma vida financeira estável, a ser não só provedora para a sua família, mas para mais de 400 famílias. O Senhor falou muito comigo nessa passagem de Lucas capítulo número 5. A Bíblia fala que Jesus estava próximo do lago de Genezaré. E Jesus estava ali ensinando uma multidão. Jesus estava ensinando algumas palavras acerca do reino dos céus para aquela multidão. E de repente Jesus olha e percebe que naquele lago havia 2 pescadores que tinham chegado, 2 barcos, melhor dizendo, que tinham chegado naquele lugar. Olha aqui para mim, presta atenção. Aqueles 2 barcos chegaram e os pescadores estavam lavando as redes. E Jesus, ele se aproxima daquele barco. Ele pede aquele barco emprestado. Ele entra dentro do barco, pede para afastar o barco numa distância um pouco ali da praia. E Jesus começa a ensinar a multidão. E de repente diz a palavra que Jesus, ele olha para Simão Pedro, que era um dos homens que estavam ali, e diz: volte ao mar alto e volte a pescar. Simão olhou para Jesus e disse: temos trabalhado a noite toda, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Jesus viu aqueles homens indo para o mar alto, e aqueles homens lançaram a rede, e quando eles começaram a puxar a rede no mesmo lugar, naquele mesmo lugar que eles tinham fracassado, naquele mesmo lugar que eles tinham lutado a noite toda, eles lançaram a rede novamente, e diz a Bíblia que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, que as redes começaram a se romper. Simão faz sinal para um outro barco que estava do lado, o barco se aproxima, ele divide o peixe, e mesmo assim, quase que o barco vai a pique. E eu comecei a querer entender o que Jesus estava querendo falar conosco. E eu quero que você entre na história e entenda agora aquilo a qual o Senhor ensinou a Pedro e aquilo a qual o Senhor tem a ensinar para nós nessa noite. Está preparado? Se você estiver preparado, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Então vem comigo, preste bem atenção. A palavra do Senhor fala que aparece ali homens que estavam lavando as redes. Era um cenário de fracasso, era um cenário de derrota. Pedro era pescador, ele tinha a sua sogra, ele tinha a sua família, ele tinha a sua esposa. E Pedro, ele tinha saído para trabalhar. Eu imagino que ele chega diante de sua família e diz: hoje eu vou passar a noite toda pescando, eu não vou voltar para casa, eu só vou voltar só amanhã, porque hoje é dia de trabalho. Então Pedro, ele sai de sua casa, e ele vai ali se encontrar com João, com Tiago, os filhos de Zebedeu. Ele sai ali para pescar, como de costume, como ele fez muitas vezes, imaginando que ele teria uma boa pescaria, que ele voltaria, que talvez ele pegaria uma parte do peixe, ele venderia na peixaria, pegaria algum dinheiro e levaria um pouco de peixe para casa, para poder suprir a família a qual estava esperando. A mulher estava esperando o seu esposo, talvez os filhos estavam esperando o seu pai aparecer com alguma coisa, para comprar alguma coisa, para trazer alegria para aquela família. Então eu imagino que aquele era o cenário a qual Pedro, ele tinha saído de sua casa e tinha montado. Eu imagino ele dizendo, eu imagino ele falando para a sua família: essa noite será uma noite abençoada,
essa noite será uma noite onde eu vou pegar muitos peixes. Talvez ele vira para sua mulher e diz assim: olha, eu vou comprar um vestido para você nesse final de semana. Olha, nós vamos sair ali nos restaurantes da Galileia. Nós vamos comer alguma coisa, nós vamos pegar as crianças. Eu tenho certeza que nessa noite será uma noite abençoada. Me espere, me aguarde. Então Pedro ele vai e sai. E chega, ele rema o seu barquinho até o mar alto. E aí Pedro, juntamente com seus amigos, seus parceiros de pesca, começa a pescar, começa a lançar a rede. Ele lança a rede, e de repente quando ele tira a rede, ele não pega nada. Aí ele vai na rede, não vai pegando mais nada. E o tempo vai se passando, e a noite vai entrando, a madrugada vai entrando. E de repente quando eles chegam já amanhecendo o dia, eu imagino que eles estavam ali frustrados. Eu imagino que eles estavam ali sem esperança. Então eles simplesmente desistem de pescar, porque eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham conseguido nada. E de repente eles pegam aquele material, eles colocam novamente dentro do barco a rede, eles pegam os remos e voltam. E ali eles chegam ao lago de Genezaré, às margens do lago. Eu imagino Pedro lavando as redes e pensando assim: o que eu vou falar lá em casa? Como é que eu vou chegar para minha família e vou dizer que eu não consegui nada? Porque, irmãos, tem uma coisa que deixa um homem para baixo, tem uma coisa que deixa a mulher para baixo, tem uma coisa que o ser humano ele odeia, é o fracasso. Não é fácil você fracassar, quando você tenta uma coisa e não consegue. Mas o que faz um homem ter sucesso? O que faz uma mulher como essa, chamada Costa, como ela fez ela conseguir ser uma das mulheres milionárias nos Estados Unidos, sendo que o início da história dela foi de fracasso. Entenda, eu não sei se vocês perceberam na biografia, mas diz que ela queria um pouco mais de tempo. Ela largou essa questão do banco, porque ela queria um pouco mais de tempo para cuidar dos seus negócios, para cuidar de sua família e das suas atividades filantrópicas. As suas atividades que envolviam pessoas humanas. Ela ajudava pessoas. E você quer tocar o coração de Deus, é quando você começa a sonhar com pessoas. É onde você começa a se colocar na brecha do Senhor. É se dizer: Senhor, usa a minha vida, para que através da minha vida pessoas venham ser transformadas. Aleluia. Mas qual foi o segredo? E no final daquela pescaria deu tudo certo. O que Jesus quis nos ensinar? A palavra do Senhor fala que quando Pedro estava ali lavando as suas redes, Jesus estava ensinando uma grande multidão. E Jesus ele olha e ele vê 2 barcos. A ótica de Jesus era 2 barcos. Guarda bem isso. Ele olhou e viu 2 barcos. Então ele chega perto de Pedro. Pedro ali lavando as redes. Eu imagino que um homem fracassado, um homem que fracassou, é muito difícil ficar olhando para cima. Eu imagino Pedro de cabeça baixa lavando as redes, se lamentando e dizendo: o que é que deu errado? O que aconteceu? Eu fiz tudo direitinho. Quem sabe nessa noite tem pessoas aqui que têm experimentado este amargo do fracasso. Quem sabe que nessa noite veio pessoas aqui que têm se perguntado ao Senhor: Senhor, aonde eu errei? Eu quero dizer uma coisa para você: você está no lugar certo e na hora certa, porque hoje
Deus vai desvendar coisas que você ainda não sabia. Deus vai falar coisas ao teu coração a qual você não compreendia, porque hoje o Senhor tem uma palavra de direção para a tua vida. Quem acredita nisso, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava lavando as redes. Eu imagino que ele estava de cabeça baixa, pensando talvez nas contas, pensando talvez naquilo que ele tinha prometido dentro de casa, pensando como seria, porque para voltar a pescar não era tão simples assim. Qual a motivação que ele tinha para ir outro dia pescar novamente? Qual a motivação que ele tinha de tentar de novo? Normalmente as pessoas que fracassam, ela quer parar. Normalmente as pessoas que fracassam, ela quer desistir. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou a uma coisa: olhando para as coisas, olhando para frente, olhando para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram. Eu olho para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Entenda uma coisa: se você olhar para Jesus Cristo, o fracasso se torna em vitória. Se você olhar para Jesus Cristo, aquilo que foi humilhação se transforma em vitória na sua vida, porque o lugar que Satanás te humilhou é o lugar que o Senhor quer te exaltar. Aleluia, aleluia. Se você for pegar as histórias de muitos homens de Deus e de muitas pessoas de sucesso, sempre teve um passado de fracasso. Hoje eu estou nesse altar porque eu fracassei. Um dia eu desisti de ser missionário. Um dia eu virei para pastor e disse assim: vamos embora do estado do Piauí, nós vamos para São Paulo, eu não quero mais saber, eu vou entrar numa igreja grande. Eu vou entrar numa igreja grande e eu vou sentar, e quando alguém me perguntar o que você é, eu vou dizer: eu ainda sou crente, me deixa aqui. Se você me deixar quieto aqui, se você não me perturbar, se você não falar nada comigo, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, eu vou vir para os cultos. Mas pelo amor de Deus, não pergunta quem eu sou. Eu sou simplesmente um crente. Era isso o meu pensamento, até o Senhor dizer para mim que uma atitude que eu tomasse poderia mudar a minha vida. Até o Senhor dizer para mim que o Senhor estava me dando um ministério e que Ele era o Deus que abria portas aonde não tem portas. E nós começamos esse ministério, não foi do zero, não. Nós começamos esse ministério com 6 mil reais de dívida. Nós não tínhamos condições de comprar uma cadeira, nada. Mas o Senhor mandou eu tomar uma atitude. E nessa noite o Senhor está dizendo para pessoas aqui: enquanto você estiver parado, nada vai acontecer. Mas quando você tiver uma atitude de vir para o centro da minha vontade, eu mudarei a tua vida, eu mudarei a tua história, eu farei aquilo que as pessoas não acreditam. Abrirei portas aonde não tem portas. Quem acredita nessa palavra, levante a sua mão e adore aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Ele estava ali, Pedro estava fracassado. Jesus olha para ele e Jesus, ele pede o barco de Pedro emprestado. O que o Senhor queria dizer através disso? Ele entra no barco de Pedro, ainda pede para ele empurrar um pouco o barco para sair da margem. E ali Jesus começa a pregar a multidão. Qual era o problema de Pedro naquele momento? É porque Pedro estava olhando para a derrota. Pedro estava olhando para a situação a qual ele estava vivendo aquele dia. E Jesus, ele queria mudar a visão dele. Jesus não queria que ele olhasse para as redes vazias. Jesus queria que ele olhasse para ele, o autor da vida. Enquanto você ficar olhando para os problemas que te cercam,
Enquanto você ficar olhando para as coisas que está dando errado na tua vida, entenda, nada vai acontecer. Jesus, Ele quer entrar no seu barco. Jesus, Ele quer que você tire a atenção das redes vazias, que você tire a atenção dos fracassos e comece a olhar para Ele, que morreu naquela cruz por você, que pagou um alto preço pela tua vida, que se fez pobre para poder enriquecer a tua vida, para te dar uma vida com abundância. Ei, para de olhar para a situação, comece a olhar para Jesus, que é o autor da vida. Aleluia, aleluia. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar a atenção de Pedro. Pedro estava olhando para as redes e Jesus queria um pouco de atenção. Sabe por que você está sofrendo? Porque Jesus está querendo um pouco de atenção e você está preocupado demais com as coisas que tem dado errado na tua vida. Você está olhando demais para as coisas que lá atrás ficaram. Tem pessoas aqui que sofreram derrotas no passado e até hoje não esquece. Para falar a verdade, você não consegue nem se perdoar a si própria, a si próprio. E fica olhando somente para as coisas que deu errado. Há um ditado que diz que aquele que vive de passado é museu. Ah, pastor, mas Satanás fica jogando o meu passado na minha cara. Se ele está jogando o passado seu na sua cara, jogue o futuro dele na cara dele. Entenda, o teu futuro é estar com o Senhor. O futuro dele, de Satanás, é lago de fogo, de enxofre. Jesus, Ele deu a vida por você. Jesus, Ele cravou a cédula, como diz lá em Colossenses 2,14, que era contra você. Ele cravou na cruz. Ele disse: tetelestai, a dívida está paga. Então está na hora de você se levantar, está na hora de você olhar para o autor da vida e entender que a vida é difícil sim, mas se você confiar em Jesus Cristo, Ele tem o poder de mudar a tua história. Aleluia. O Senhor, Ele fez Pedro tirar a atenção do fracasso e olhar para Ele. Jesus, Ele tira a atenção de Pedro para o problema, e Jesus, Ele insere Pedro na multidão. E agora Pedro, ele faz parte da multidão. Olhe para mim, olhe para mim. Jesus agora pega o barco de Pedro e ele começa a ministrar para a multidão. A atenção de Pedro não estava mais nas redes. A atenção de Pedro não estava mais que ele tinha trabalhado a noite toda, não estava mais na frustração. Agora, Pedro estava olhando para Jesus Cristo. Esse é o ponto inicial. Deixe as coisas que para trás ficaram e olhe para o alvo. Olhe para o alvo. É o alvo, é Jesus que vai transformar a sua vida. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Para de ficar olhando para o passado. Para de ficar olhando pelas coisas que você praticou, as coisas que fizeram contra a tua vida. Pare de ficar olhando o tempo que você perdeu. Ah, mas eu perdi 5 anos, eu perdi 10 anos, eu perdi 15 anos da minha vida. Não interessa. Enquanto a vida há esperança. Você pode começar agora a tua vida, nesse exato momento. Você pode tomar uma decisão de dizer: a partir de hoje não quero ser mais um derrotado. A partir de hoje não quero ser mais uma derrotada. A partir de hoje eu quero ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você fizer isso, entenda, nada pode barrar o projeto de Deus na sua vida. Você vai ser o que você quiser ser.
Se você quiser ser uma pessoa fracassada, se você quiser ser uma pessoa enferma, se você quiser ser uma pessoa miserável, uma pessoa que depende do carinho dos outros, que depende que os outros batem nas suas costas para você continuar prosseguindo, você vai ser. Mas se você quiser ser uma pessoa diferenciada, se você quiser ser uma pessoa liberta de sentimentos, se você quiser ser uma pessoa liberta de enfermidades e de problemas espirituais, olhe para Jesus. Olhe para Jesus Cristo, que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que situações da sua vida está morta, Ele tem o poder de ressuscitar nessa noite. Quem crê que o Senhor está ressuscitando sonhos nessa noite, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor não te chamou aqui para você ser mais um, entenda. O Senhor te chamou para que você venha ser uma pessoa que venha impactar não só essa cidade, que venha impactar as nações através da sua vida. O Senhor, Ele quer remir a sua família, o Senhor quer remir o seu passado. Ele só quer que você seja um instrumento. Quem vai ser um instrumento de Deus a partir de agora, levante a sua mão e adore. Quem vai ser um instrumento de Deus, levante a sua mão e adore a Ele. Chega de ser instrumento de fracasso. Está na hora de olhar para Ele e começar a ser um instrumento de vitória. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus conseguiu tirar a atenção de Pedro. Ele conseguiu colocar Pedro no meio da multidão para ouvi-lo. E Pedro começou a ouvir Jesus. Você está ouvindo Jesus nessa noite? Jesus está falando à multidão nessa noite. Só que o Senhor tinha algo em particular com ele. Jesus termina de ensinar a multidão e dá uma palavra profética para ele. Agora não é mais uma palavra para a multidão. Agora Jesus tira Pedro do meio da multidão e coloca Pedro de frente para ele. Agora a palavra não é mais para a multidão. Agora que Pedro, ele estava no centro da vontade de Jesus. Olhe para mim, senão você não vai entender. Pedro estava fora da vontade do Senhor. O Senhor pega Pedro e põe no meio da multidão. Pedro, ele começa a entender aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus vê fé no coração dele. Jesus percebe que ele compreendeu a palavra. Então Jesus tira ele agora do meio da multidão para dar uma palavra específica para ele. Sabe qual que é a diferença de muitas pessoas que conseguem o que essa mulher aqui conseguiu? Romana Costa, é porque ela recebeu uma direção específica. É uma palavra específica vindo dos céus. E uma palavra específica não é dada à multidão. A palavra específica é dada a indivíduos. Jesus, ele quer pronunciar uma palavra específica ao teu coração. Só que as tribulações, as tempestades da vida não têm deixado você ouvir esta palavra. É por isso que o Senhor te colocou no meio da multidão. Porque no meio da multidão você é só mais um. Ninguém conhece você. Parece que Ele não está te vendo. Mas no meio da multidão você está ouvindo a voz dEle. E quando você começa a entender, olhe para mim. Ele olha e diz assim: agora ele está preparado. Agora ela está preparada. Agora eu vou liberar uma palavra específica. Ele tira Pedro da multidão. E ele chega diante de Pedro e diz: Simão, volte ao mar alto para pescar.
e lançai as vossas redes. Olha que ele diz no plural: lançai as vossas redes. Pedro, ele ouve uma palavra específica para ele. Foi uma palavra que veio de encontro à necessidade dele. Jesus sempre tem uma palavra que vai de encontro à tua necessidade. Mas para que você ouça essa palavra, você tem que sair do meio da multidão. Você tem que ser chamado por Ele. E para você ser chamado por Ele, você tem que chamar a atenção dEle. Aquela mulher sirofenícia, ela veio gritando: Jesus, que nem uma louca. Os discípulos olham e dizem: despede essa louca. Ela estava chamando a atenção dele. Ela vira para Jesus e diz assim: minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz assim: não é bom que eu pegue o pão e deite aos cachorrinhos. Ele quis dizer: olha, essa palavra não pode ser dada a você, não pode ser uma coisa específica para você, não é agora. Mas ela insiste, ela se humilha diante do mestre e diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela saiu do meio da multidão, ela falou especificamente com ele. E uma das coisas que ele não resiste é quando alguém se apresenta diante dele com um coração aquebrantado, apresentando as suas dificuldades. Talvez você esqueceu para quem você tem que reclamar. Você está reclamando com as pessoas erradas. Você anda murmurando demais. Você anda falando muita besteira. Ei, está na hora de você ficar em silêncio com os homens. Está na hora de você falar com Ele, o autor da vida, aquele que pode mudar a sua vida. Tu está guerreando com homens, e guerreando com homens, você só vai se frustrar, porque uma hora a força vai acabar. Vai ter uma hora que você não vai ter mais força para lançar a rede e tentar de novo. É onde o teu barquinho vai afundar, porque você só fica olhando para as dificuldades. Tudo para você não dá, tudo para você é difícil, tudo para você as pessoas te machucam. Qualquer palavra que fala para você, você já fica angustiado, angustiada. Você já tem vontade de parar, de desistir, de ir embora, de abandonar. Jesus, Ele quer curar isso dentro de você. Você carrega um fracasso, e parece que esse fantasma te acompanha para onde você vai. Mas eu quero dizer para você que Jesus está entrando no teu barquinho nessa noite, e Ele tem uma palavra específica para você. Ele olha para Pedro e disse: volte lá, lançai as vossas redes para pescar. Pedro olha para ele. Pedro reclamou com a pessoa certa. Pedro reclamou com a pessoa certa. Pedro olhou para ele e falou assim: mestre, a gente tem trabalhado a noite toda, só que a palavra que Jesus tinha liberado dentro daquele barco foi uma palavra muito forte, que produziu empolgação e fé e coragem no coração daquele homem. Olhe para mim. Sabe o que está faltando nesses últimos dias para você? Coragem. Só isso. Você era uma pessoa tão corajosa. Deus falava as coisas para você, você ir lá e fazia. Hoje você se transformou num medroso, uma medrosa. Nada está bom para você.
nada dá certo. É porque você deixou de ouvi-lo. Você deixou de olhar para Ele. Porque quando você olha para Ele, os problemas que cercam a sua vida são destruídos com o olhar dele como chama de fogo. Quanto mais você está aqui, Ele olhando para você com os olhos como chama de fogo, os olhos dele queimando. Quanto mais você se aproxima dele, mais o fogo começa a consumir as coisas que cercam a sua vida. Está na hora de você chegar mais perto dele. Está na hora de você se arrepender e entender que sozinho você não vai conseguir. Abaixe a bolinha, deixa a arrogância de lado. Ouça aquilo que Ele está falando nessa noite. Ele quer te dar uma palavra de direção. Ele está dizendo, ó, volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar novamente. Ele não está perguntando se você está cansado. Ele não está perguntando se você está frustrado, se você tem força ou você não tem força. Ele não está perguntando se você está com fome, se você está com frio, porque você passou a noite toda pescando. Ele está dando uma ordem: volte para onde eu coloquei você. É lá naquele lugar. É no mar alto que você vai conseguir as coisas. Porque lá não existe técnica, não existe amizades. É você, o seu barquinho, um grande oceano, a rede e o Senhor. Quem vai dar a vitória é o Senhor. Porque se Ele não estiver presente, você pode ter talento, você pode ter sabedoria, você pode ter entendimento, que tudo que você põe a mão dá errado. Nada dá certo na tua vida. Mas quando você olha para Ele, nada impede você de receber a tua vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus tinha uma palavra, escute isso. Jesus tinha uma palavra para Pedro. Volte lá. Só que a visão de Jesus era 2 barcos. Pedro foi sozinho. Ei, sozinho você não vai conseguir. É por isso que Deus colocou liderança na sua vida. É por isso que Deus colocou pessoas para guiar vocês, para cuidar de vocês, orar, dar direção. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim: pastor, obrigado, porque eu não te ouvi no princípio, mas depois eu te ouvi. Olha, deu uma não, 2 hoje de tarde falou isso para mim. Mas eu decidi te ouvir e fazer do jeito que o Senhor falou, pastor, deu tudo certo. Não é porque eu sei de tudo, irmãos. É porque Deus me colocou aqui nessa posição. Foi para dar direção para a tua vida. Tu quer pescar sozinho? Pode pescar. Se você pegar alguma coisa, glória a Deus. Mas se tu não pegar, aprenda a conviver com um fracasso. Não murmura não, não reclama não. Agora se tu entender que aqui é que você tem uma palavra de direção, você pode lançar a rede para onde você quiser, que você sempre vai achar. E o Senhor nessa noite Ele está dizendo: está na hora de você voltar ao princípio. Com o mesmo coração que você tinha quando você adentrou por essas portas pela primeira vez. Quando você começou a olhar para este altar e fazer aquilo que era ministrado neste lugar. Está na hora de você começar a querer ouvir uma palavra de direção. Porque hoje o Senhor Jesus Cristo
está dizendo para você que vai ser você que vai ser abençoado, mas quem estiver ao seu redor será abençoado também, porque a bênção do Senhor, ela é sacudida, ela é recalcada e transbordante, será para você e para todos aqueles que estiverem do seu lado. Quem crê nisso, levante a sua mão e dá um glória a Deus. Deixa eu ver. Feche os seus olhos. Está na hora de você pegar o seu barquinho. E está na hora de você lançar a sua rede. Está na hora de você fazer aquilo que o Senhor diz. Feche os seus olhos e cante. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido, larga tudo e parar. Você queria parar, né? O Senhor está dizendo que nem é hora de você parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele está vendo os barquinhos. Colheu todas suas lágrimas. Ele está vendo você à beira, lavando as suas redes. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É isso que Ele quer fazer para você. Quem mandou largar a rede? No lugar de vergonha, Ele quer dar dupla honra. Parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu queria chamar à frente aqui pessoas. Eu quero orar e ministrar essa unção sobre a vida de pessoas. Pessoas que estavam a ponto de desistir, de parar, de abandonar seus negócios, até mesmo Jesus. Você que estava no limite, você que estava orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais na minha vida, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Você que está cansado de sofrer, você que não aguenta mais viver vendo um fracasso atrás do outro, eu quero que você venha aqui nesse altar. Só não fique muito perto um do outro. Eu quero fazer uma oração por você. Pode vir aqui à frente. Pode vir, pode vir. Pode vir. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está Se espalhe aqui, pode vir. Colheu todas suas lágrimas. Quiser tocar no altar, toque. E mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quiser tocar no altar, toque. Quem mandou largar a rede? Ele falou para você que não é para largar. Você parar. Ele está dizendo para você. Há muita coisa que é para ser feita ainda. Eu vou te honrar. Isso. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Feche os seus olhos. Para o mar alto, no lugar. Hoje o Senhor vai renovar a sua vida. Hoje o Senhor vai renovar a sua fé, as suas forças. Você tem vivido dias difíceis, dias de tristeza, de angústia. Mas hoje o Senhor está falando assim: volte. Volte. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei eu quero que os obreiros toquem neles, abençoe eles, abençoe eles, as obreiras, abençoe, abençoe. Tem pessoas aqui que estavam pensando em parar, em desistir. Essas pessoas estavam aqui, não estavam mais acreditando que Deus podia mudar a história delas. Mas o Senhor trouxe você aqui para dizer: eu ainda sou um Deus que realiza milagres. Eu estou mudando a tua história. Eu estou mudando esse cenário de derrota da sua vida.
quem mandou largar a rede. E eu começo um processo diferente na tua vida hoje. Voz para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Isso, fale Filho, com Ele. eu vou te honrar. Se derrame na presença dEle. Você não vai ser mais um fracassado, você não vai ser mais uma fracassada. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele está dizendo para você: não desista. Não desista porque eu não desisti de você. Não desista porque eu não desisti de você. Ele está dizendo para pessoas aqui nessa noite, talvez você não consiga enxergar a solução para este problema, mas Ele está dizendo: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Você achou que não tinha mais jeito. Você achou que não tinha mais como você conseguir. Mas Ele é um Deus que abre portas aonde não tem portas. Ele é um Deus que vai transformar a sua vida. Você consegue entender que quando você chora, quando você sofre, Ele sofre também. O amor dEle sempre foi incondicional. O amor dEle sempre foi e sempre será. Você não deixe Satanás colocar isso no teu coração, que ele não te ama. Não deixe Satanás colocar no teu coração dizendo que ele não ama você, que ele não tem nada para você. Não, entenda. Ele tem coisas ainda que não subiu no teu coração. Existem coisas para a sua vida. Você pode estar dizendo assim: pastor, mas eu sofro há 10 anos. Pastor, eu já sofro há 15 anos. Pastor, eu acho que não tem jeito. Eu, como profeta do Senhor, como ministro de sua palavra, eu quero dizer para você que tem jeito sim. Tem jeito sim. Você vai conseguir. Não desista. Não desista. Ele está dizendo para você: não desista, porque Ele não desistiu. Os olhos dele estão sobre a tua casa todos os dias. Os olhos dele estão sobre a tua família todos os dias. Toda vez que você dobra o joelho na tua cama, quantas e quantas vezes você não tem coragem nem de falar com Ele, nem de abrir a sua boca, era só choro em cima de choro. Você não está entendendo. Você não está entendendo ainda. Esses foram os momentos que Ele mais esteve perto de você. Quantas vezes você não deitou arrasado, arrasada naquela cama, e no outro dia você diz assim: eu não sei se nem vou acordar, eu não sei se eu vou acordar, eu não sei se eu vou viver. E no outro dia você se levantou, e parece que tudo aquilo que passou aquela noite parece que foi embora. Você se levantou e sentiu forças. Entenda, toda vez que aconteceu isso foi porque Ele te visitou na madrugada. Enquanto você estava dormindo, Ele estava lá do seu lado, cuidando de você, dizendo ao teu coração: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu te escolhi. Entenda uma coisa: você não é uma pessoa qualquer. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, e todas as palavras que Ele te disse um dia há de se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. É por isso que Ele está dizendo: não pare, não pare, não pare, não desista, não abandone. Acredite, acredite, acredite. Você vai ver. É só uma fase, é só uma noite, é só um dia mau, mas esse dia
Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que passou. Volte a fazer aquilo que Ele te ordenou. Volte a acreditar. Volte para o propósito. Porque hoje Ele libera essa palavra no teu coração. Volte como você era antes. Com o mesmo fervor, com o mesmo amor, com o mesmo desejo. Teu coração vai queimar a partir de agora. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús sentiram o coração deles queimarem quando Jesus descrevia as Escrituras, discorria sobre as Escrituras, como um sinal que Ele está contigo. O teu coração vai queimar agora. Agora. Visita o coração do teu filho. Visita o coração da tua filha, Senhor. Senhor, visita. Visita, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor. Ela vai ser feliz, sim, Senhor. Eu profetizo que ela vai ser feliz, sim. Ela vai conseguir, sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que ela vai ser feliz, sim, Senhor, sim. Ela vai conseguir, sim, Senhor, que a vida não é só de tristeza, não é só de solidão, que a vida não é só de abandono, Senhor. Mas eu sei que o melhor o Senhor já tem preparado, Senhor. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu abençoo, Senhor, a vida dos seus filhos. Eu abençoo, Senhor, a vida das suas filhas. No nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que a partir de hoje o fracasso se torne em vitória. O fracasso se torne em vitória. O medo, ele parte em retirada. Porque a partir de hoje você vai alcançar aquilo que Ele prometeu para a tua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. E dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Jesus Cristo. Volte agora para o mar alto. Pode ir voltando, isso. Volte com as vossas redes. Hoje o Senhor devolve as redes para vocês novamente. Volte a pescar. Volte a tentar novamente. Porque agora você vai encontrar